sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. O pastor já nos apresentou, nós somos correspondentes locais e regionais da Portas Abertas, aqui em Minas Gerais, há 7 anos, e que nós temos visitado igrejas, temos realizado eventos para divulgar essa causa, que ainda muitos cristãos não conhecem, né? Ainda aqui no Brasil, apenas 4 pessoas num grupo de 10 mil evangélicos conhecem a realidade da igreja perseguida e fazem algo por ela. Então, por isso, esse é o chamado que Deus nos deu e esse é o chamado que nós temos feito, de ir e avisar para os nossos irmãos em Cristo brasileiros que existem irmãos em Cristo que estão sofrendo perseguição e por esse motivo nós precisamos agir em favor deles. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 2, eu vou ler apenas a parte A do versículo. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Amém? Amado Deus, ó Pai, nós abrimos o nosso coração mais uma vez, Senhor, os nossos ouvidos, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Deus amado, que diminua eu, Senhor, e que o Senhor cresça, ó Pai. Deus amado, que o Senhor use a minha boca, Deus, como tocha de fogo, Senhor. E que, ó Deus amado, o Senhor venha me usar como um instrumento nas suas mãos, Deus amado. Que o Senhor não me deixe falar nada de mim mesma, nem nada da sabedoria humana, Senhor. Mas que tudo, Deus, que eu vier falar aqui nessa noite, que seja do Senhor. E que os nossos corações sejam tocados pela presença do Senhor, pelo despertamento do Teu Espírito, Deus. É disso que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar? Esse versículo, em Apocalipse 3, no versículo 2, foi o versículo que Deus chamou o irmão André, que é o fundador da Missão Portas Abertas. Na época ele tinha 27 anos. Quando ele iniciou o ministério, ele era jovem e ele estava participando de um festival comunista. E sentado ali no passeio, ele estava pensando como deve ser que a igreja consegue sobreviver mediante um país tão comunista assim, lá na Polônia. E aí o Espírito Santo falou com ele sobre esse versículo, Apocalipse 3, versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. E aí ali, naquele passeio, vendo aquela marcha, o irmão André entendeu que Deus estava chamando ele para servir a igreja perseguida. Que Deus estava chamando ele para socorrer aqueles cristãos que em meio a esse comunismo, a fé deles estava quase morrendo. Que a fé deles estava quase morrendo e eles estavam quase se desfalecendo mesmo, porque não tinha ajuda. E aí o irmão André conseguiu, na segunda viagem dele, um contato com a igreja na Polônia, e o pastor disse para ele assim, que a presença dele ali valia mais do que 10 sermões. Ele não sabia falar a língua, ele apenas estava sentado lá. E o pastor falou isso. Através do intérprete, conseguiu falar isso com ele. E ele entendeu que a presença dele, junto à igreja perseguida, fortalecia a igreja perseguida para continuar firme, obedecendo ao Senhor, para continuar firme mesmo em meio à perseguição. Eu estava orando, desde quando o pastor Rafael fez o convite para nós estarmos aqui. Glória a Deus por esse convite, por essa igreja que ama a igreja perseguida também. E Deus me deu uma palavra a respeito da semana missionária, que é despertamento. O Espírito Santo, ele vai nos despertar durante esses dias para nos fazer sonhar com coisas que ainda nós não sonhamos e nos fazer despertar para enxergar além do que nós temos enxergado até agora. E o Espírito Santo, ele vai estar nos desafiando a cada mensagem a agir. E aí depende de nós,
Se nós vamos aceitar esse desafio, o que nós vamos fazer com esse desafio que o Espírito Santo está nos dando? E hoje o desafio é esse, que é de você se despertar para socorrer os nossos irmãos. Existe uma parte do corpo que precisa, do corpo de Cristo, que precisa de você, que precisa do seu apoio, da sua oração, e você pode fazer mais do que orar. E Deus já nos deu ferramentas. Agora nós precisamos usar essas ferramentas que Deus está nos dando. E eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9 e 10. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas e ele aconselha os Gálatas, e esse conselho serve muito, todos os conselhos, né, da palavra de Deus servem muito para a nossa vida e serve muito para esse tema da Semana Missionária, que é de hoje, despertamento. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vou ler novamente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Hoje nós temos visto, a sociedade tem se cansado de fazer o bem, tem se cansado de ajudar o próximo, tem se cansado, não tem tido tempo para isso. E a palavra de Deus nos diz que nós vamos colher se nós não desanimarmos. E no versículo 10 diz assim: Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Quando nós estamos fazendo bem, servindo a nossa família na fé, servindo a igreja perseguida, eles são fortalecidos e eles dão frutos em seus países. Eu até penso assim, que eu estou evangelizando junto com o cristão perseguido que está evangelizando lá na Síria, no Egito, na Coreia do Norte, quando eu estou sustentando ele em oração, quando eu estou sustentando ele com as minhas ofertas, dando a ele suprimentos para que ele consiga essas ferramentas para pregar a palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus chegue à mão de cada cristão perseguido, através da nossa oração, através da nossa oferta, da nossa ajuda, seja como for. Eu sinto que eu estou lá pregando junto com eles, que quando eles estão cumprindo a grande comissão nos seus países, nós também estamos cumprindo essa grande comissão por estar ligados, unidos ao mesmo corpo, ao corpo de Cristo. E isso é maravilhoso, porque o corpo de Cristo é edificado. Eles são edificados e nós também somos, porque os testemunhos deles nos fazem perseverar na fé. O irmão Ron Bond diz assim que a igreja ocidental precisa se envolver com a igreja perseguida para recuperar as percepções da sua própria fé. A igreja brasileira precisa se envolver com a igreja perseguida para recuperar as percepções da sua própria fé. É diferente quando às vezes eu não consigo perdoar algo tão pequeno que aconteceu comigo e eu leio na revista ou no site uma mulher que perdoou os assassinos do marido dela. Então isso vem como um confronto. E eu falo, não, eu preciso perdoar, Senhor. Preciso abrir mão disso. Quando muitas vezes eles servem a Deus com tão pouco e nós temos tantos recursos, e nós lemos aquele testemunho, aquilo vem como um estímulo para que possamos servir ao Senhor cada vez mais, porque nós temos mais ferramentas. Quando a Ellen Berrani esteve aqui no Brasil, ela disse, em uma revista, saiu a reportagem e ela falou assim, que ela ficou impressionada com a abundância de água e comida no nosso país. E também ficou impressionada com a superficialidade da igreja. Então isso foi muito triste nós ouvirmos isso. A Ellen Berrani é uma cantora da Eritreia que ela foi presa por 3 anos em um contêiner e ela sofreu todos os tipos de abuso e de torturas que você possa imaginar.
psicológico, físico, sexual. E na última tortura, o útero dela mudou de lugar, de tanto que ela apanhou com o cacetete. E ela estava desacordada, eu já compartilhei aqui na COSEF, mas vou compartilhar mais para os irmãos. Ela ficou desacordada e eles pegaram, claro, para ela não morrer dentro da prisão em Asmara, eles pegaram ela e jogaram ela como se fosse um lixo na porta da casa dela. E, para a glória de Deus, irmãos conseguiram resgatar a ela em Berrane e fugir com ela da Eritreia. E ela recebeu asilo político na Dinamarca. Ela não pode voltar para a Eritreia, mas ela escreveu um livro e ela diz que o sonho dela é voltar para a Eritreia. Olha que lindo, irmãos. E ir em todas as prisões onde ela ficou presa, pregando a palavra de Deus. E durante esses 3 anos ela foi muito perseguida na cadeia porque ela não parava de pregar. Ela anotava versículos bíblicos e entregava para os presos. Depois que ela acabava de apanhar, ela falava de Jesus para o guarda. Aí ela apanhava mais ainda. Então isso é um amor por Jesus muito grande. E é isso que a igreja perseguida faz. E um dos bens que Deus nos orienta a fazer, né? Façamos, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ao da família na fé, é visitar esses irmãos. Você já observou a nossa família? Quando nós vamos visitar algum familiar da roça, né, do interior, como eles ficam felizes com a nossa presença? Ficam oferecendo aquele tanto de coisa de comer, a gente tem que aceitar, né, porque senão é desfeita. Aí você já fica, meu Deus, tem que visitar minha tia, meu primo, minha prima, aí você já vai pensando em todos os banquetes que você vai ter que comer, né? Porque não pode. E na hora de ir embora, é aquele chororô, porque ele sabe como que vai, quando vai ver novamente. Todo mundo acontece isso aqui, né? A nossa família na fé foi a mesma coisa. Quando nós chegamos na Colômbia, nós fomos muito bem recebidos mesmo. E na volta foi aquele chororô, né? Porque eu não sei se Deus vai me dar a oportunidade de voltar à Colômbia para ver eles. E mesmo se eu voltar, muitos adolescentes já se formaram, não estarão lá mais. E, além do mais, eu quero visitar outros países também, né, gente? Faltam 49 países para poder abraçar os cristãos perseguidos, para poder estar do lado deles. Amém, Senhor. Eu espero o tempo que for preciso. Amém. Para falar um pouquinho sobre a igreja na Colômbia, antes de vocês assistirem o vídeo, ela é composta por 20% da população da Colômbia, ou seja, 5 milhões. Mas é lindo, né? Grande demais, 5 milhões de pessoas serviram ao Senhor na Colômbia. Mas a igreja da Colômbia, principalmente em Bogotá, ela é muito grande, é uma igreja muito rica mesmo. Fica filas para entrar no culto, filas horas antes do culto começar, para as pessoas conseguirem entrar dentro da igreja. Mas, infelizmente, eles estão pregando a teologia da prosperidade lá, totalmente distante da palavra de Deus. E quando você diz para eles que existe perseguição na Colômbia, eles falam, não, isso não acontece aqui, isso aqui é mentira. Ou seja, eles não querem saber da perseguição do seu próprio país, porque em Bogotá não tem perseguição. E a perseguição na Colômbia não é pelo governo, lá tem total liberdade religiosa. A perseguição na Colômbia vem das guerrilhas, que eu vou falar daqui a pouco. Eu só vou concluir que 1 milhão de cristãos da Colômbia formam a igreja perseguida. 500 mil vivem em extrema pobreza mesmo. Então, a Portas Abertas, para esses cristãos, ela ajuda através dos projetos de desenvolvimento, né, socioeconômico. E os outros 500 mil na zona rural, local de zona de conflitos, o qual o pior estado, onde tem maior perseguição, é o estado Arauca. Se você acompanha as notícias através do site da Portas Abertas, você vai observar que sempre tem alguma notícia sobre Arauca, sobre essa cidade de Arauca. Inclusive, nós vamos assistir alguns vídeos, um testemunho, que foi uma criança que sofreu, ela morava nesse lugar, em Arauca. A guerrilha é composta pela FARC
FARC, que é uma facção armada revolucionária da Colômbia, que foi formada assim, com ótimas intenções, né? Para poder ajudar o povo, para poder ajudar os pobres, as viúvas, as crianças. E com o passar do tempo eles foram se corrompendo e começaram a lutar contra o governo para ter poder mesmo. Hoje eles lutam, o que eles mais querem é desenvolver a cocaína, né, que a Colômbia é um dos maiores países onde trafica mesmo? Tá. Que exporta, né? Manda embora. A cocaína e as armas também. Então, a FARC tem essa missão hoje e os paramilitares surgiram para fazer um serviço sujo que o exército do governo não podia fazer. Então, foi para matar os guerrilheiros da FARC. Com o tempo, eles foram também perdendo a sua missão e hoje eles lutam entre si, os grupos paramilitares. Então, ou seja, a igreja está em constante ameaça por causa dessa desunião, dessa bagunça, que eles querem é poder, é terra para poder plantar a cocaína. E o outro motivo da igreja ser perseguida são os líderes tradicionalistas indígenas. Na Colômbia existem 200 comunidades indígenas e se você se converte ao cristianismo, como aqui no Brasil, né? Se você é um indígena e você se converte ao cristianismo, você perdeu a sua herança, né, a sua cultura. Você não tem direito mais a nada. Então eles tomam sua casa, suas propriedades, não permitem que as crianças estudem na escola. Muitas vezes na escola é ensinado rituais de bruxaria também para as crianças. Então é difícil uma criança cristã permanecer na escola. Então esses são os 3 motivos pelo qual a igreja é perseguida. E o maior projeto da Portas Abertas na Colômbia é a Casa Abrigo Visão Ágape, que é um orfanato que abriga 50 crianças e adolescentes de 7 anos a 18 anos de idade. Elas estudam, elas moram lá até completar 18 anos e elas já saem de lá com um curso técnico, formadas, para poder conseguir entrar no mercado de trabalho também. E os 3 melhores alunos ganham uma bolsa, que a Portas Abertas dá, uma bolsa para fazer faculdade. Então, tudo isso a Portas Abertas faz com a ajuda de cristãos do mundo inteiro e principalmente do Brasil. O Brasil é um país, as nossas ofertas aqui da Colômbia, aqui do Brasil, a maioria das ofertas vão direcionadas para esse abrigo na Colômbia. Então, o Brasil é um grande sustentador financeiramente desse abrigo. As crianças estão lá porque perderam os pais foram mortos, não tem para onde ir. Ou então, os pais são alvos de ameaça, estão sendo ameaçados, ou as crianças estão correndo risco de ser sequestradas para guerrilhas ou para ser escravas sexuais. Crianças são o futuro da Colômbia. A Colômbia é um lindo país repleto de pessoas trabalhadoras. Mas hoje, estima-se que cerca de 14 mil crianças estão na lista dos grupos armados, que são a causa de muitas mortes e destruição. Muitas famílias cristãs são maltratadas, abusadas e perseguidas porque pregam o evangelho nas regiões controladas por esses grupos. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Um dia meu pai estava pregando, minha mãe louvando e minha irmã e eu brincando. Quando esses grupos ilegais vieram e levaram meu pai. Quando vi essas pessoas pela primeira vez,
Eu senti medo. Meu coração ficou aterrorizado. Nunca tinha visto pessoas vestidas de preto com armas e as crianças pequenas com armas. Fiquei com medo. Quando levaram meu pai, eles disseram que iam matá-lo. Fiquei muito triste e perguntei: meu Deus, por quê? Meus pais estavam em treinamento para se tornar pastores. Eles sempre me ajudaram com os trabalhos da escola, me aconselhavam e sempre me trataram bem. Fui até a casa de um vizinho e, quando ouvi tiros, fiquei assustada e corri para saber sobre meu pai e minha mãe. Quando vi minha mãe, ela estava deitada, mal respirava. Quando eu vi daquele jeito, tentei falar com ela, mas as pessoas não permitiam. E eu disse: deixe-me entrar, deixe-me entrar. Eu também queria falar com meu pai, porque ele ainda podia falar. Ele disse que não conseguia sentir suas mãos e pediu para ser levado rapidamente ao hospital. Queria falar com ele, mas não deixaram. Então os irmãos da nossa igreja vieram e oramos pela minha mãe e por meu pai. E depois de 1 hora, alguém chegou com a notícia de que minha mãe havia falecido. E eu disse: não era para Deus ouvir nossas orações? Porque ele não respondeu, então. É realmente muito difícil para nós, crianças, nos mantermos fortes e fiéis a um Deus que está no controle de todas as coisas e nos ama de forma especial. E também é muito doloroso saber que muitas crianças da nossa idade são as que perseguem, torturam e matam nossas famílias. Eu tinha 5 anos quando me encontrei pela primeira vez com um grupo ilegal. Eles vieram até a fazenda onde morávamos e decidiram montar um acampamento, um centro de operações ali. Fiquei muito interessado na forma como eles nos tratavam e no jeito que agiam conosco. Eles nos convidaram para brincar com eles de correr na praia, de pique-esconde e nas plantações e também com armas. A diferença era que nós brincávamos com gravetos e eles carregavam armas de verdade. Eles nos diziam para não nos preocuparmos, pois era apenas um jogo, para que pudéssemos jogar e nos sentir bem. Diziam que suas armas nunca iriam disparar, pois suas intenções eram apenas brincar conosco e nos divertirmos juntos. Eles nos colocavam em suas costas. Contando. 5, 6, 7... E subíamos em seus ombros. Como éramos pequenos, gostávamos daqueles jogos e adorávamos brincar com eles. Essa foi uma das maneiras que eles chamaram minha atenção, porque sempre estavam disponíveis para brincar conosco. O que eu achava que era uma brincadeira ou diversão era, na verdade, um treinamento. Você pode ver crianças de todas as idades e isso faz com que você seja confrontado ao ver a liberdade que eles não têm e a vida espiritual que eles não têm. É horrível e até mesmo espantoso ver crianças de 12, 10 ou 9 anos sendo assassinadas. O grupo foi diretamente para os internatos para recrutá-los e disseram aos professores: precisamos de mais crianças e ninguém pode nos impedir. É obrigatório aos professores que permitam-lhes recrutar crianças. Caso contrário, serão mortos. Isso aconteceu ano passado, enquanto estávamos na escola. Chegou a notícia de que eles estavam recrutando crianças. Eles exigiam que as primeiras
deveriam ser as filhas dos pastores. A situação piorou, assim como o recrutamento das crianças. Alguns rebeldes disfarçados sequestraram crianças e as levaram para a floresta e as preparavam ou torturavam. Eu testemunhei minha primeira execução um dia com cerca de 7 anos. Era uma garotinha. Eu os vi cavando o buraco e também como ela foi executada. Pouco tempo se passou, talvez 2 ou 3 dias, quando houve outra execução. Dessa vez, eu mesmo cavei o buraco porque queria participar mais. Nem um mês havia se passado quando eu quis participar sendo o atirador. Tinha 8 anos quando executei alguém pela primeira vez. Um único terrorista assume a tarefa de destruir 100 ou 500 igrejas. Eles nos ensinaram a nos tornarmos tão radicais lá que os cristãos acabam sendo um alvo militar. E no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família, porque eles haviam se tornado a própria organização. Para nós, é terrível viver em constante medo de sermos mortos ou recrutados por esses grupos. Nossos pais temem por nossas vidas e, por isso, nos mandaram para lugares seguros, longe deles. Às vezes, não os vemos por anos e nem sabemos se eles estão vivos. Eu cheguei a esse lugar porque houve uma situação em minha casa e meu pai foi assassinado por um grupo armado ilegal. Quando mataram, eu tinha apenas 7 anos. O que aconteceu comigo acontece com muitas crianças. E eu quero que isso acabe. Eu não me lembro muito dele, mas eu sinto muita saudade. Às vezes, gostaria que ele estivesse aqui para me abraçar e senti-lo perto de mim. Foi muito difícil porque foi a primeira vez que eu tive que me separar da minha família. Aqui eu me sinto segura, mas não podia ficar em paz sabendo que meus pais ainda enfrentavam aquela situação difícil. O que eu peço a Deus na atual situação é que, se meu pai tiver que morrer pela causa de Cristo, que não seja agora. Eu pedi a Deus que não o leve agora, durante a nossa infância. Eu oro dia e noite, às vezes leio a Bíblia na minha cama e oro muito por meu pai e peço a Deus para protegê-lo. Às vezes neste lugar sinto muito a falta da minha família, de brincar com minha irmã, de minha mãe que vinha todas as manhãs me abraçar e me beijar, e também do meu pai, que sempre me ensinou a ser correto. Sinto muitas saudades da minha família. Muitos não enxergam essa situação e nem sequer sabem que estamos resgatando crianças ou que as tiramos das garras desses grupos ilegais. Muitos não sabem e nem acreditam como vocês podem tirar as crianças das mãos desses terroristas. Conseguimos isso com a ajuda do Senhor. E não acreditar nisso é não acreditar em milagres e no próprio Senhor Jesus. Eu conheci muitas crianças que se mataram porque não suportaram a rejeição e o fato de todos ignorarem suas opiniões. Acredito que a igreja hoje tem papel especial e fundamental, por isso agradeço a Deus por levantar igrejas entre nós e sei que ainda há tempo para fazer algo por essas crianças. Quando eu cheguei aqui, eles me ensinaram sobre Deus e os meus pensamentos mudaram. Se Deus não quis que os meus pais sobrevivessem, foi por um propósito. Eu os perdoo, porque às vezes fazem coisas sem pensar. Que Deus tenha misericórdia deles para que nunca tenham de viver o que eles fizeram com os meus pais. No passado, eu queria matar minha própria mãe e meus irmãos. E hoje,
permaneço firme por eles porque sou seu pastor. Quero pedir oração e que você sempre se lembre de nós em suas orações. Ore por nossas crianças nesse país, porque elas sofrem com tanta violência. Sofremos por saber que crianças com 10 anos estão sendo recrutadas por certos grupos. Em 10 anos, o que se tornarão? Serão grandes criminosos. Mas se nós orarmos por eles, Deus pode resgatá-los e amanhã podem se tornar grandes pregadores. Crianças são o futuro da Colômbia. Nos faz ficar mais perto deles e mais perto de Deus através desses testemunhos.
vai receber a revista todos os meses na sua casa. E todos os meses vai vir alguns projetos. Se você quiser doar todos os meses, você pode doar. Se você não quiser doar, você só desconsidera o boleto. Não é uma obrigação. E o importante é se informar mesmo, para saber como orar, para saber como apoiar esses irmãos. E às vezes quando nós vamos sair com os nossos amigos, né, R$40 nós às vezes gastamos em uma noite, em uma saída. Sabe, com R$40 nós podemos abençoar tantos irmãos e podemos abençoar e ser tão abençoados e edificados. Então eu quero te desafiar a preencher essa ficha, deixar a sua ficha aqui conosco. Nós vamos enviar para o escritório do Portas Abertas e você receberá na sua casa, amém? Se algum irmão ficou com alguma dúvida, se eu não esclareci muito bem algo, nós estaremos aqui no final do culto e aí é só nos perguntar, amém? E eu quero pedir ao Senhor, quero orar por você nesse momento, mais uma vez, aleluia. Pedir ao Senhor que aqueça o seu coração com a chama de amor pela igreja perseguida e que Deus te mostre como você pode fazer. Quando eu iniciei no Portas Abertas, eu lembro de um vídeo que eu assisti do irmão André, que ele falava assim, ora, e Deus vai te mostrar o que fazer. E desde então, há 7 anos, eu falo, Deus, o que eu posso fazer pela igreja perseguida? E Deus tem me mostrado o que fazer. Se você orar, Deus também vai te mostrar o que você pode fazer. E se você já tem feito, glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo esteja te usando cada vez mais. Amado Deus, ó Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor e te pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração de amor pelos nossos irmãos. Aqueça o nosso coração de amor pela igreja perseguida, Senhor, que nos faz orar por eles, que nos faz levantar de madrugada para orar por eles, que nos faz, Senhor, sair do nosso comodismo para agir, ó Deus, em favor dos nossos irmãos, Senhor. Deus amado, que tudo que estiver ao nosso alcance para fazer, que possamos fazer conforme as nossas forças, assim como a Tua palavra diz em Eclesiastes, Senhor. Deus amado, que o nosso coração seja movido pela compaixão que vem do Senhor. Deus amado, eu quero te agradecer pelos irmãos que estão aqui, que são intercessores da igreja perseguida, o qual o Senhor já levantou, que tem servido a igreja perseguida de várias formas, que o Senhor esteja sustentando cada um deles, Deus, e que esse amor venha aumentar cada vez mais. E assim como a Tua palavra diz, Deus, que não venhamos nos cansar de fazer o bem, e enquanto tenhamos oportunidade, possamos fazer o bem a todos, mas principalmente a nossa família na fé, Senhor. Obrigada, Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de compartilhar, Senhor, sobre a igreja na Colômbia, sobre a igreja perseguida na Colômbia, assim como eu prometi para aquelas crianças, Deus, mesmo com lágrimas, Senhor, eu prometi para elas que eu nunca deixaria de falar sobre elas, que eu nunca deixaria de levantar intercessores por elas, de levantar mantenedores por elas, Senhor, e eu tenho, Deus, cumprido mais uma vez esse compromisso, Deus, que eu fiz com aquelas crianças, com aqueles adolescentes ali na Colômbia, que o Senhor sustente cada um deles, Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Sara nossa terra, Senhor, que o Teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus.